Nessa videoaula vamos então estender o conceito da integral definida para os métodos da mudança de variável e o método de integração por partes. Vamos começar então com a mudança de variável e para isto, para facilitar o entendimento, vamos então abordar isto através de um exemplo. Então, tomemos aqui o exemplo da determinação da área de uma circunferência, a partir então aqui de 1/4 desta circunferência, onde a equação então desta linha é igual a y igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, onde, claro, r é o raio desta circunferência. E como aqui eu tenho apenas 1/4 da circunferência, então a área total da circunferência será igual a 4 vezes a integral de 0 a r da raiz quadrada de r2 menos x2 dx. Lembrando que o nosso problema que motivou o aparecimento da integral definida foi exatamente o problema da determinação da área abaixo de uma curva. Então, como nós temos ali a curva que descreve a circunferência, y igual a raiz quadrada de r2 menos x2, então a área abaixo dessa circunferência, no caso daquela figura, é de 1/4 da circunferência. Por isso, a área total é 4 vezes a integral de 0 a r da raiz quadrada de r2 menos x2 dx. Bom, então aqui desejamos resolver esta integral pelo método da mudança de variável. Então, uma ação muito interessante aqui é eliminar esta raiz quadrada. Então, para eliminar, eu preciso fazer surgir dentro do radicando uma expressão ao quadrado, que, portanto, eu possa retirar da raiz. Então, observe que se eu fizer como a equação desta linha é a raiz quadrada de r2 menos x2, eu posso fazer x igual a r vezes o cosseno de t ou r vezes o seno de t. Então vamos colocar aqui apenas por uma questão de sinal, colocar x igual a r vezes o seno de t. Então se x é r seno de t, então dx é igual a r cosseno de t dt. Lembrando que a diferencial de uma função, neste caso a função é r seno de t, é igual à derivada da função, derivada de r seno t é r cosseno de t, multiplicado pela diferencial da variável independente, que neste caso é t, portanto, multiplicado por dt. Muito bem, então esta integral vai se alterar, vou deixar para mexer nos limites depois, 4 vezes a integral da raiz quadrada de r ao quadrado menos r2 seno ao quadrado de t vezes dx, e dx é r vezes cosseno de t dt. Muito bem. Então esta é uma particularidade do método da mudança de variável quando aplicado às integrais definidas. Então eu não apenas mudo a variável, como eu também preciso me preocupar em mudar os limites de integração. Então a pergunta que eu vou fazer é: para x igual a 0, quanto vale t? Ora,
Se x é r seno de t, quando x é igual a zero, seno de t é igual a zero, logo t é igual a zero. Portanto, aqui o limite inferior para x igual a zero, t igual a zero. Agora, quando x vale r, então, para x igual a r, então eu tenho r seno de t, r seno de t igual a r, logo seno de t é igual a 1. Isso ocorre, claro, para t igual a π sobre 2. Então aqui está π sobre 2. Então quando x é igual a r, t é igual a π sobre 2. Então eu transformei agora esta integral que me dá a área em 4 vezes a integral de 0 a π sobre 2 de raiz quadrada de r ao quadrado, que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de t, vezes r cosseno de t dt. Muito bem. Então, R2, raiz quadrada de r ao quadrado, r juntando com este r daqui, então eu tenho 4R2. Pode sair do sinal de integração, vimos que é uma propriedade. O sinal constante pode sair de dentro do sinal de integração. A raiz quadrada, então agora integral de 0 a π sobre 2, da raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de t, vezes o cosseno de t, vezes dt. Ora, 1 menos o seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Então, isto é 4R2, integral de 0 a π sobre 2, de cosseno, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de t, dt. Poxa, professor, não sei resolver esta integral. Tudo bem, mas vamos recorrer vamos recorrer então a uma identidade trigonométrica. Então isso é 4R2, integral de 0 a π sobre 2, cosseno ao quadrado é 1 mais o cosseno de 2t sobre 2 dt. Então, isto é 4R ao quadrado, vezes integral de 0 a π sobre 2 de dt sobre 2, certo? Mais a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de 2t sobre 2 dt. Fecha o colchete. Então, 4R2 vezes, agora dt sobre 2 dá t sobre 2. T sobre 2 avaliado de 0 a π sobre 2. Mais a integral do cosseno de 2t sobre 2. A integral do cosseno de 2t é o seno de 2t sobre 2, portanto, aqui dá o seno de 2t sobre 4, avaliado de 0 a π sobre 2. R2 vezes t sobre 2 em 0 é 0, t sobre 2 em π sobre 2 é π sobre 4, mais a integral de seno, a avaliação de seno de 2t em π sobre 2, dá seno de π, que é 0. Seno de 2π em 0 é 0. Então, portanto, a área conhecida da circunferência deu aqui π
R2. Então, observe que o que precisamos prestar atenção aqui na mudança de variável quando aplicada ao método, quando aplicada à integral definida. Eu faço a mudança porque eu preciso da mudança para resolver a integral indefinida, mas eu preciso também me preocupar com os limites de integração. Então, neste caso, eu substituí x igual a r seno t. Então, agora eu me questiono, para x igual a 0, quanto vale t? Para x igual a r, quanto vale t? Então, para x igual a 0, t igual a 0. Então, isto me deu este limite. Para x igual a r, t igual a π sobre 2, me deu este outro limite de integração aqui. Então, isto é o método da mudança de variável aplicado, então, às integrais definidas. Vimos isso agora, então, através de um exemplo. Vejamos agora, então, como funcionar isto no método de integração por partes. Com uma situação parecida, eu tenho que me preocupar quando eu integro por partes uma integral definida. Então vejamos aqui também um exemplo. Integral de 0 a 2 de x vezes e elevado a x dx. Então, se nesta integral eu pratico algum tipo de integração por mudança de variável, vimos isso quando começamos a estudar o método da mudança de variável, então eu preciso me preocupar também com os limites de integração. Se eu não for me preocupar, se eu não for mexer no método da mudança, então eu não preciso me preocupar com os limites de integração. É apenas isso. Então, neste primeiro exemplo aqui, eu não preciso me preocupar. Então, neste caso, eu vou apenas resolver a integral indefinida, dizendo que u é igual a x, dv é igual a e elevado a x dx, e se é assim, v é e elevado a x, e du é igual a dx. Então, esta integral de 0 a 2 de x elevado a x dx é igual a u vezes v, ou seja, x vezes e elevado a x como avaliado de 0 a 2, menos a integral de v du, que é e elevado a x dx, como de 0 a 2. Então, isto é igual a x vezes e elevado a x de 0 a 2, menos e elevado a x de 0 a 2. Então, isto é e elevado a x vezes x menos 1, x menos 1, avaliado de 0 a 2. Então, isto é e ao quadrado vezes 2 menos 1, 1, menos, avaliado em 0, então eu tenho e elevado a 0, 1, menos, então, e elevado a 0, 1, vezes 0 menos 1. Então, isto é e ao quadrado, e elevado a 0, 1, vezes menos 1, menos 1, com esse menos, então, mais 1. Então, esta é a solução desta integral. Observe que eu poderia também integral de 0 a 2 de x que multiplica e elevado a 2x mais 1 dx. Então, novamente, eu teria u igual a x, du, portanto, igual a dx, dv igual a e elevado a 2x mais 1
dx, logo v. Aqui eu poderia usar uma mudança de variável, mas como aqui é muito simples, isso aqui nada mais é do que e elevado a 2x mais 1 sobre 2. Então aquela integral é a integral de 0 a 2 de x vezes e elevado a 2x mais 1 dx, que é u vezes v. Então é x vezes e elevado a 2x mais 1 sobre 2 menos meio da integral de e elevado a 2x mais 1 dx. Certo? Então aqui avaliado de 0 a 2, aqui de 0 a 2. Então isto é x vezes e elevado a 2x mais 1 sobre 2 de 0 a 2, como vimos, menos e elevado a 2x mais 1 sobre 4, porque aqui eu já tenho um meio do lado de fora, avaliado também de 0 a 2. Então, este é o cuidado que eu preciso tomar na integração por partes. Não há uma grande dificuldade, apenas se eu tiver que praticar o método da mudança de variável no meio do caminho, ok?